Olá, pessoal! Agora nós começamos a entrar nas resoluções de quaisquer equações do segundo grau, tanto as completas quanto as incompletas. Então, se você teve alguma dificuldade com as incompletas, não tem problema, porque a partir do momento em que você aprender a resolver as completas, você será capaz de resolver qualquer equação do segundo grau. Tá legal? Mas para isso nós vamos com calma. Eu vou explicar passo a passo, porque eu quero que você aprenda. Equação do segundo grau é algo que, se você quer dar continuidade aos seus estudos, principalmente na área das ciências exatas, é algo que você vai ter que, sabe, como andar de bicicleta. Uma vez que aprendeu, nunca mais poderá esquecer. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender, pessoal, é sobre discriminante. Esse discriminante, ele vai dizer se uma equação do segundo grau não tem solução, se ela tem solução e é única, ou se ela tem duas soluções. Tá legal? Gente, e essa discriminação vai ser o seguinte: você vai calcular o discriminante, e se ele for um número maior do que zero, certo? Indicará que a equação tem duas soluções e elas são distintas. Quando eu calcular o discriminante e ele for igual a zero, ó, de igual a zero, discriminante igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Dizer que tem duas raízes reais iguais é a mesma coisa que dizer que o x1, que é uma raiz, é igual ao x2. Ou seja, na verdade, tem uma única solução. Tudo bem? E se o nosso discriminante for um número menor do que zero, aí não tem raízes reais. Tudo bem? Gente, para fixar mais ainda, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Acompanha comigo esse desenho que eu vou fazer. Quando a gente entrar no segundo grau, nós vamos estudar não mais equações do segundo grau, mas vamos estudar funções do segundo grau. Tá? E aí nós teremos uma curva que vai ser mais ou menos igual isso daqui, ó. Isso aqui é chamado de parábola. E esta curva, ela fará isso, ó. Ela terá esse comportamento. Tá? Vocês vão lembrar de mim no segundo ano. Repare uma coisa, nessa situação aqui, a curva está cortando esse eixo? Não, não está cortando. Significa que o discriminante é menor do que zero. Nessa curva aqui, ó, neste desenho, a curva, ela dá um toquezinho aqui, ó. Tudo bem? É porque o discriminante é igual a zero. Significa dizer que ela tem uma única solução. Foi o único ponto em que ela tocou, tá? E nesse caso aqui, quando o discriminante corta, ele passa em dois pontos desse eixo aqui, ó. Tá bom? Então, esse discriminante, ele tem duas soluções. Essa equação, ela vai ter duas soluções. Uma, duas. E esse discriminante vai ser maior do que zero. Legal? Um número positivo. E, gente, esse delta, o cálculo dele, ele vai seguir esta fórmula aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o número a vezes o número c. Tá legal? Mas, para que você grave esta fórmula, e você nunca poderá esquecer, eu tenho uma dica para você. Qual é a dica, Geraldo? Cante assim, ó. B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Lembra lá em história? O AC não é antes de Cristo? E agora, eu vou ter que pagar esse mico para você, mas não tem problema. Em nome da sua aprendizagem, eu pago. B ao quadrado menos 4 antes de Cristo
b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. b ao quadrado menos 4 menos 4 menos 4 antes de Cristo. b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Ai, que vergonha, mas vale a pena. Guarda isso. Vai cantando que você vai guardar a fórmula do delta. E aí, tá tudo pronto. Bom, pessoal, então agora eu vou ensinar vocês como aplicar essa fórmula. Tudo bem? Olha lá, primeiro de tudo, né, já pagou o mico, já cantou, passou vergonha. Vá lá e escreva a fórmula. Quem é a fórmula mesmo? b ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Ótimo. Agora você vai ter que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Mas não tem importância, porque você já aprendeu isso, né? Quem é o nosso A? O nosso A é o número que está acompanhando o X, é 1. Quem é o nosso B? É o número que acompanha o X, menos 5. Eu falei errado, né? O A é o número que acompanha o X quadrado, perdão. E quem é o nosso C? É 6, positivo. Por hora, guarde o sinal, para que você não confunda quando for negativo e deixar de escrever. Vamos então calcular, certo? Quem é o nosso delta? O nosso delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ora, mas quem é o nosso B? Abre parênteses. O nosso B é menos 5. Olha ele aqui, ó. Menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o nosso número A, 1, vezes o nosso número C, 6. Delta é menos 5 ao quadrado. Gente, menos 5 ao quadrado eu sei que vocês sabem, mas é menos 5 vezes menos 5, menos com menos dá mais, 5 vezes 5 é 25. Então, venho aqui, coloco 25, menos, primeiro sinal, aqui é mais, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, então o sinal vai ficar menos. As pessoas erram aqui, tá? Na hora de definir o sinal. 4 vezes o 1 é 4. 4 vezes 6, 24. Então, o nosso discriminante, o nosso delta, é igual a 25 menos 24, que é igual a 1. Delta não é um número positivo? Significa o quê? Que teremos duas soluções. Uma, duas. Tá legal? Por enquanto, só guarda isso. Encontramos que o nosso delta vale 1. Tudo bem? Pessoal, vamos para mais um exemplo aqui para fixar bem esse conceito, tá legal? Então, primeiro de tudo, paga mico. Delta é igual a quem mesmo? B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Olha, cantarole esta música na tua casa que você vai me agradecer um dia, tá bom? Bom, vamos lá então. Quem é o nosso A? A é o número que acompanha o x quadrado, Gerardão. Menos 2. Parabéns. Quem é o nosso B? 4, positivo. Legal. Quem é o nosso C? 2. Mentira, é menos 2. Ah, legal. Vamos aplicar a fórmula de delta. B, do discriminante, que a gente dá o nome de delta por conta dele ser representado por essa letra grega que parece um triângulo. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 4 antes de Cristo. Quem é o nosso B? É 4. Como ele é positivo, não carece de parênteses. Se o número for negativo, como é o nosso A, aí eu coloco entre parênteses. E no lugar do A eu coloco quem? Menos 2. Muito bem. Vezes o nosso C. Quem é o nosso C? É negativo? É, então coloca entre parênteses. Ótimo. Delta é igual. 4 ao quadrado não é 8, é 16. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, o delta vai ser 16 menos 16, vulgarmente conhecido como zero. Ótimo, minha gente. Lembrando que se delta for igual a zero, tem uma única solução. Então, nós teremos que continuar. Mas essa continuação eu vou explicar num outro momento. Tudo bem? Legal? Eu vou parar o vídeo por aqui, depois eu vou fazer mais exercícios no próximo vídeo para não ficar muito longo. Tá legal? Muito obrigado e te espero no outro vídeo.